Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Evangelho Raciocinado, seguindo a nossa linha de podcast. Falaremos hoje sobre mais um personagem do Evangelho, falando hoje sobre o discípulo Tomé. Em episódios anteriores falamos sobre Simão Pedro, falamos sobre Paulo de Tarso, falamos sobre Maria Madalena, Maria Magdala, também falamos sobre Maria, Mãe Santíssima, o que ocorreu com Maria após a crucificação de Jesus. Todos esses episódios disponíveis em nosso podcast e também no nosso canal no YouTube. E hoje falaremos de Tomé, sobre o testemunho de Tomé, também com base no maravilhoso livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, por meio de Chico Xavier. Para quem não conhece, o livro Boa Nova é um livro maravilhoso que traz os detalhes do Evangelho, detalhes estes apurados e registrados no plano espiritual, que esmiuça o Evangelho que nós temos aqui, o Evangelho bíblico, material. Lá, assim como aqui, há registros sobre o Evangelho e também os seus detalhes. Curioso que esse capítulo vai falar muito sobre Tomé, que realmente é o que consta no Evangelho, em especial aqui começando esse episódio falando sobre o Evangelho de Marcos. Conta a narrativa de Marcos que Jesus, de uma das suas excursões, se encaminhou para o território da Dalmanuta, onde vários fariseus ali se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. São diversas passagens do Evangelho que os fariseus ficavam testando Jesus, provocando Jesus. E entre mostrando a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com sua energia serena: "Por que pede esta geração um sinal do céu?" E aí eu gostaria que você refletisse essa pergunta hoje também. Hoje nós temos diversas evidências, diversas comprovações da continuidade da vida, detalhes talvez de informações que os nossos entes amados trazem para o plano material, a existência de um ser perfeito, um supremo com toda a inteligência, as experiências quase mortes, enfim, diversos sinais ali também sobre mediunidade, inclusive científicos que mostram a alteração da atividade cerebral naquele momento de transe de um médium, por exemplo, E as gerações querem esse sinal do céu. Eles querem essa questão maravilhosa, Então era frequente também na época de Jesus essa preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes no ar, no firmamento, nas águas. Mas veja, Jesus não afirmava ser o Filho de Deus? No exercício do seu ministério, ele não expulsara os espíritos malignos, ele não curara os paralíticos e leprosos. Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano. Reclamavam prévias compensações do sobrenatural ao apoio do dia seguinte. E de todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação, que lhe parecia necessária na zona da influenciação do Senhor junto aos homens considerados mais importantes e mais ricos. Então, não raro, insistia Tomé com Jesus para que ele atendesse às exigências dos fariseus bem aquinhoados, ricos, com autoridade. E naquele dia de breve repouso em Dalmanuta, o mestre descansava, numa choupana simples, de um velho pescador por nome Zacarias, quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nos seguintes termos: "Senhor,
numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal da vossa missão divina. E Jesus ficou em silêncio. Reparando esse silêncio de Jesus, Tomé continuou a falar, desejoso de acender ali um entusiasmo em torno de Jesus. Ele disse: olha, são altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por estas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos esperam em casa do centurião Cornélio Cimbro. Jesus, entretanto, depois de um longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom doloroso: que desejam de mim? Disse Jesus. E Tomé respondeu: querem conhecer-vos, mestre. E Jesus diz: não é necessário que me vejam, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem apoio dos influentes e prestigiosos? Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois, ao demais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Então veja, a mentalidade de Tomé é muito parecida com a mentalidade atual, inclusive nossa, de que precisamos do apoio dos influentes e prestigiosos do mundo para que os nossos projetos deem certo. Até mesmo religiões que buscam apoio a isso para que ela se fortaleça. Mas Jesus, com a sua sabedoria imensa, disse: Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem, reciprocamente, através da vida. E desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, continuou: veja o que Jesus diz agora. Julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte, nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita na eternidade de sua glória, ou um César romano que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Então olha a profundidade que Jesus responde Tomé. Julgas então, Tomé, que o evangelho seja uma causa dos homens perecíveis? Tomé escutava o surpreso, triste. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou para Jesus, dizendo: mestre, eu compreendo as vossas
observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejavam apenas um sinal de Deus nos céus. E aí Jesus diz: mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor da convicção. E justamente é isso, né? Nós não conseguimos sentir a presença de Deus dentro de nós, porque Deus não está nos céus, Ele está em nós. Em todos os lugares há a fragrância divina. Se eles não reparam isso, como pode reconhecer um simples sinal? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram uma casa edificada da natureza, com a exatidão de suas leis, e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Disse Jesus a Tomé: vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou o hesitante: mestre, qual será então a nossa senha? Como provar para as criaturas que o nosso esforço está com Deus? Então, Tomé trouxe essa dúvida. Olha, como nós vamos mostrar para as pessoas que nós estamos com Deus? E Jesus diz: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai, e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixamos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Então, desde esse dia, o apóstolo Tomé reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu, no capítulo dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar às pequeninas indecisões em matéria de fé. Não podia excluir de sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho, pela renovação imediata do mundo. E nós temos muito desse imediatismo, querendo que as coisas se alterem do dia para a noite, e na verdade é um processo enorme. Imagina na época de Jesus, tamanha imperfeição moral das pessoas, né? A paciência que Jesus teve, sabendo que ali estava o germe, a semente que ainda iria florescer ao longo dos séculos. E dentro em pouco, porém, a onda das perseguições vinha a desfazer a suave e divina aventura. O mestre
fora preso. Com exceção de João, que se conservara junto de sua mãe Maria, todos os discípulos se afastaram, espavoridos. Também ele, Tomé, não resistiu às grandes vacilações do triste momento e debandara. Todavia, depois, sentira o coração pungido de remorsos acerbos. Almejava contemplar o Mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos. Então, disfarçando-se de maneira a tornar-se irreconhecível, a fim de se livrar das iras da multidão, incorporou-se nas ruas movimentadas ao ruidoso cortejo. Seu coração batia acelerado. Rompeu a massa popular e aproximou-se de Jesus, que caminhava sobre a cruz, a passos vacilantes, seguido de perto pelos soldados que o protegiam contra os ataques da plebe. Sentiu que uma grande angústia lhe dilacerava as fibras mais delicadas da alma. Contudo, seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu, exibindo o sentenciado sob os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar espetáculo às vistas do mundo inteiro. Tomé contemplou fixamente o Mestre e notou que o espírito se lhe mantinha firme, sua fisionomia serena, não obstante o martírio daquela hora. Não refletia senão o amor profundo que lhe conhecera nos dias mais lindos e mais tranquilos. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. Tomé se pôs a chorar, discretamente. Logo, porém, como se o olhar do Mestre o buscasse, entre as milhares de criaturas reunidas, observou que Jesus o fitara. E, magnetizado pela sua afeição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhes as palavras e chorou amargamente. Não obstante a advertência do Messias, feita no cimo da cruz da humilhação e do sofrimento, o discípulo continuava naquela atitude que se caracterizava por dúvidas quase invencíveis. Considerava o Cristo a mais alta figura da humanidade, tratando do amor que ilumina as estradas escabrosas da vida material. Mas no que se referia ao raciocínio, Tomé mantinha certas restrições. Então a sua alma se deixava empolgar por inúmeras indecisões, quando a notícia fulgurante da ressurreição
estalou em Jerusalém, por entre vivas manifestações de alegria. Maria de Magdala, Pedro, João, bem como outros companheiros, tinham visto o Senhor. Tinham-lhe escutado a palavra consoladora e divina. Incerto de si mesmo, quase vencido na sua escassa fé, o discípulo procurou os amigos diletos, ansiando pela manifestação do Mestre adorado. Reunida a pequena comunidade, depois das preces habituais, Jesus, com a sua luz, penetrou na sala humilde com um sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que as narrativas apostólicas registraram, acrescentou bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. Então, a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo o invadia e lhe penetrava a alma. Ele, Tomé, compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do Mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo para cujo preço todos os tronos da terra eram miseráveis e pequeninos. A sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro. O sentimento lhe acrisolara a fé. Então este é o episódio sobre Tomé. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. O sinal que muitas vezes buscamos no exterior está dentro de nós. Se você gostou deste episódio, não deixe de compartilhar. Compartilhe, leve uma mensagem de fé para aquele que você tanto ama, para aquele que você sabe que está precisando de uma gota de esperança. Gratidão por nos ouvir. Siga nossa página no Instagram, também se inscreva em nosso canal no YouTube. Gratidão, paz e luz a todos vocês.